Astato, elemento 85, o material natural mais raro de toda a tabela periódica. Um oferecimento de Heitor Matos e Chiara Gatolin. Em toda a crosta terrestre, o astato é o material mais raro de todos. Ele pode ser encontrado em pouquíssimas quantidades apenas em alguns materiais radioativos específicos durante os seus processos de decaimento, como exemplo o urânio 231 e o tório, quando seu estado natural começa a liberar algumas partículas de astato deliberadamente em um estado caótico. No planeta Terra, a abundância do astato pode se resumir a apenas alguns gramas, mais precisamente cerca de 30 gramas, isso sendo em toda a sua crosta terrestre. Ou seja, atualmente ele é o elemento o qual menos tem-se em todo o planeta, de modos naturais. A primeira aparição do astato foi durante os estudos de Dmitri Mendeleev, quando o mesmo, ao analisar a tabela periódica, percebeu que faltava algum elemento de carga 85. Então, a partir de uma série de cálculos e reações supositórias com outros elementos, ele percebeu que havia alguma coisa faltando. Foi quando ele começou a fazer similaridades com os elementos da tabela dos halogênios e percebeu que ele era muito similar ao iodo, tanto em densidade quanto às características de reação. E assim surgiu o primeiro nome do astato, Eka-iodo. E mais tarde, em 1940, foi produzido pela primeira vez e artificialmente no laboratório da Universidade da Califórnia, em Berkeley, pelo Darrell Corson, Carl Mackenzie e Emílio Sergre, quando os três fizeram um experimento bombardeando isótopos de bismuto com partículas alfa de alta energia. Porém, não conseguiram ir mais a fundo e concluir a sua pesquisa, pois com a Segunda Guerra Mundial, esses pesquisadores de elementos radioativos foram encaminhados pelo governo dos Estados Unidos à ala de pesquisa para a criação de armas nucleares e mecanismos de defesa. As propriedades físicas do astato são de que, geralmente, possui uma aparência metálica prateada quando está em sua forma sólida. Costuma manter-se em um estado sólido à temperatura ambiente e é extremamente reativo devido à sua radioatividade, o que resulta na dificuldade de estudá-lo diretamente, pois seus isótopos se manifestam por pouquíssimo tempo, ao qual o mais durável chega a apenas 8 horas e com o menor tempo de vida com cerca a 125 nanosegundos. Estima-se que o astato tenha seu ponto de fusão por volta de 302 graus Celsius e o seu ponto de ebulição a 337. Já a densidade do astato é de aproximadamente 6,2 a 6,5 gramas por centímetro cúbico, sendo considerado um dos elementos mais densos conhecidos, sendo o halogênio mais pesado de todos. As propriedades químicas do astato são descritas como o mesmo sendo um elemento semimetálico, radioativo e um halogênio, podendo ser menos reativo que o iodo. Ele tem um caráter mais metálico e, em solução aquosa, pode assumir 5 estados de oxidação diferentes. Além disso, todos os seus isótopos são radioativos. Alguns deles são produzidos pelo decaimento natural do urânio 235, do urânio 238 ou do tório. O astato não possui nenhuma função no corpo humano que seja positiva. Ele nem consegue ser encontrado no corpo humano. Por ser muito raro, não tem-se como dizer quais os efeitos causados no corpo. Mas, por sua radioatividade, é claro que pode ser um grande risco à saúde, podendo gerar alterações nas células e tumores em larga e prolongada exposição. Fique longe de colisores de partículas. O astato naturalmente não oferece nenhum perigo ou benefício aparente ao corpo humano.
Afinal, ele só existe em materiais radioativos específicos e em quantidades irrisórias. Porém, o mesmo é um halogênio, ou seja, apresenta algumas semelhanças com outros elementos, como o iodo, que ao ser absorvido pelo organismo de um animal ou humano, o material se aloja diretamente na glândula tiroide e pode causar tumores em pacientes saudáveis ou, em alguns casos, pode até diminuir tumores e o tamanho das células cancerígenas em pessoas já doentes. O astato tem algumas aplicações limitadas devido à sua natureza radioativa e à sua escassez. Mas isso não significa que elas não existam. Algumas de suas utilidades são: ótimo para estudos químicos, como uma ferramenta para investigar reações e propriedades de elementos radioativos, ou até mesmo investigações para o tratamento de câncer, como em terapias de radionuclídeos, visando eliminar células cancerígenas específicas. Fugindo do campo teórico, alguns dos exemplos do astato que vem causando mudanças na medicina é de que ele pode ajudar no transplante de medula óssea, no tratamento quimioterápico e nos alguns tratamentos específicos de radioterapia, como exemplo, transplantes de células-tronco na medula de camundongos, que vem sendo o melhor exemplo de uso do isótopo 211 do astato. As conclusões mais recentes mostraram que o astato 211, o seu isótopo, pode melhorar a eficácia da terapia radioativa autoimune em 200%. Uma terapia que submete pacientes com câncer a uma curta exposição a materiais radioativos. Esse tratamento ele tem a função de tentar diminuir e matar as células cancerígenas em um local específico. Mas, depois de tudo isso, o astato é um elemento artificial ou natural? Na verdade, ele é os 2. Ele é um elemento que pode ser tanto natural, encontrado na natureza, quanto um elemento artificial, produzido em laboratório. Ele só é extremamente difícil de se fazer ou de se achar.